Pronto, vamos lá, pessoal. Vocês devem ter visto lá já no Google Sala de Aula que eu coloquei uma lista com 10 questões, né, um PDF e um formulário com 5 questões. Aquelas 10 questões eu vou resolver 5 com vocês hoje, né, para vocês pegarem a forma de resolução do assunto, e as outras 5 é as que estão lá no Google Formulário como atividade, nossa primeira atividade, certo? Ao final dessas 5 questões, se der tempo, eu preparei um quizinho só para relembrar os conceitos já estudados até aqui. Meu Classroom, vou colocar o link para vocês aqui novamente. Pronto, já estão vendo minha tela, né? Aí, pessoal, qualquer dúvida podem colocar aí no chat, eu vou ligar o microfone. Então vamos relembrar aqui os conceitos, né? Primeira questão. O gráfico apresenta a forma de um fio em um determinado instante, por onde se propaga uma onda cuja velocidade é 6 centímetros por segundo. Então vamos pegar aqui o que ele está fornecendo, né? A velocidade da onda é de 6 centímetros por segundo. Obrigado, viu? Gravando. Pronto, aí ele pede para analisar o gráfico, né? O gráfico está representando a onda e ele quer que a gente determine a amplitude. Só relembrando o que é amplitude, né? A gente define uma amplitude como sendo a altura de uma crista ou a profundidade de um vale, né? Então eu tenho aqui um ciclo completo da onda. Essa onda tem uma crista e um vale. E a amplitude ela é dada por essa altura aqui da crista ou a profundidade do vale, que tem a mesma medida, certo? Então isso é o que a gente chama de amplitude. Ele quer saber qual o comprimento de onda. O comprimento de onda ela é a distância de um ponto ao ponto que essa onda vai começar a repetir o ciclo, né? Então aqui eu tenho um ciclo completo. Essa distância entre um ponto e o ponto seguinte que completa o ciclo, a gente chama de comprimento de onda. É representado pela letra grega lambda. Então pode ser também a distância entre duas cristas consecutivas, ou a distância entre dois vales, que tudo representa um ciclo completo da onda. E a frequência, né? A frequência é o número de ciclos que é dado por unidade de tempo, né? O número de repetições que a onda faz em um dado intervalo de tempo. E existe uma relação que a gente demonstrou, né, entre frequência, velocidade e comprimento da onda, que é a frasezinha que eu falei para vocês, né? Vem lamber ferida. Então essa relação a gente pode encontrar a frequência, se for fornecida a velocidade ou o comprimento de onda. Pode encontrar a velocidade ou o comprimento de onda, né? Depende do que a questão vai fornecer, certo? Então a gente tem o gráfico, vamos dividir aqui, como eu fiz no desenho, em cristas e vales, né? Vamos dividir aqui no meio, para separar as cristas dos vales. Pronto. O que a gente tem do gráfico? Aqui ele está dizendo que cada ladozinho de um quadrado deste é 1 centímetro. Então, tanto na altura
como aqui na largura, eu vou ter 1 centímetro de medida, certo? Então, olhando para o desenho, Fernandinho, obrigado. Eu esqueci de gravar na aula anterior, no menino do 2º ano. Aí quando eu comecei aqui de vocês, eu já coloquei logo para gravar. Vamos lá, o item A, pessoal, ele quer saber a amplitude, né? Qual a altura da crista, de acordo com o gráfico, né? Que a gente chama de amplitude. Alguém arriscaria aí quanto seria a amplitude? 2, 2, 2. Legal, todo mundo está conseguindo captar os conceitos, né? Exatamente, pessoal. Se eu pegar aqui a altura de uma crista ou a profundidade do vale, tanto faz, né? Eu tenho 2 quadradinhos. Como cada quadrado deste tem 1 centímetro, então a nossa amplitude vai ser de 2 centímetros. Certo? 3. Oi. Assim, o segmento, né? Tudo isso daqui, ele sempre vai ser equivalente tanto na crista como no vácuo, eles podem variar. Isso. Se for uma onda periódica, sempre são equivalentes, certo? Então aqui é uma onda que se repete, formando este mesmo desenho, né, o mesmo ciclo durante a sua propagação. Então, sempre a altura da crista e a profundidade do vale são equivalentes. Mas existe casos, né, que a gente não vai tratar aqui no ensino médio, de ondas que elas vão perdendo energia à medida que caminham, à medida que se propagam no espaço. Então isso daqui não mantém, né? Porque ela vai perdendo energia, ela vai ficando mais fraca, essa crista, e os vales vão ficando não simétricos, né? Não mantém a mesma proporção, certo? Mas aqui a gente está considerando que a onda ela mantém essa energia ao longo do deslocamento, certo? Então se ele falar a onda periódica, você já sabe que ela vai manter o padrão. Boa pergunta, viu, Zaquiel? O item B, pessoal, ele quer saber o comprimento de onda. Então, qual é a distância entre um ponto e o ponto que a onda fecha o ciclo, né? Completa um ciclo. O Léo disse que é 10. 9, opa, estou tendo divergência aqui, né? 12. O Léo corrigiu aí, disse que é 12. Se eu pegar este ponto aqui, pessoal, esse ponto aqui bem no início, onde é que a onda vai completar o ciclo? Ela vai completar o ciclo quando formar uma crista mais um vale, né? Então é a distância entre 2 nós não consecutivos, né? Fica um nó entre eles, certo? Então o comprimento de onda é essa medida aqui, D daqui, né? De um nó até o outro nó não consecutivo. Certo? Poderia também ser a distância entre 2 cristas. Se você comparar este tamanho com este, eles são idênticos. Ou a distância entre 2 vales, né? Tem vários caminhos para achar o comprimento da onda. Então, quanto seria essa distância? É só contar quantos quadradinhos tem de um ponto a outro, né?
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Cada quadradinho deste é 1 centímetro, então o comprimento da onda é de 12 centímetros. Foi dado com as pegadinhas, né? Nem sempre os gráficos vão mostrar um ciclo completo. Aqui eu tenho mais de uma onda, né? Eu tenho uma onda e um quarto de outra onda aqui. A onda completa ela é uma crista mais um vale, certo? E por último ele quer que a gente descubra a velocidade da onda. Então a gente tem que aplicar a nossa equação fundamental da ondulatória, né? Então vamos aplicar, que a gente já sabe quanto é a velocidade, ele forneceu no início da questão. Então, só repetindo aqui, a velocidade é o comprimento vezes a frequência. Então a gente tem informações sobre a velocidade, tem o comprimento de onda que a gente pegou do gráfico, então a gente vai encontrar o que falta, a frequência, né? Então daqui a gente tem que essa frequência vai ser isso daqui que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então vai ser simplesmente a velocidade dividido pelo comprimento. A velocidade foi fornecida, que é 6. E o comprimento a gente tirou do gráfico, que é 12. Então 12 dividido por 6, opa, ao contrário, né? 6 dividido por 12, 6 é a metade de 12, então vai dar 0,5. A distância então em centímetro. Centímetros por segundo, né? Não é... Ai, não, deixa. Centímetros por segundo, então sempre que o tempo estiver em segundo, a unidade de frequência vai ser Hz. Quem era que estava falando? Não, é porque eu pensei que ia ficar 6 sobre 12, mas já estava 6 sobre 12 já. E aí, pessoal, ficou claro? Ficou alguma dúvida nessa questão? Podemos passar para a próxima. Próxima questão. Um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Então vamos só ilustrar aqui o que está acontecendo, né? Eu tenho uma onda sendo formada na superfície de uma água e eu tenho aqui um objeto que ele vai subir e descer nessa onda, né? A gente viu que onda ela não tem a capacidade de deslocar o objeto, ela não transporta matéria. Então, um objeto que está sujeito a uma onda, ele vai apenas oscilar para cima e para baixo, certo? Então essa oscilação, ele subir e descer nessa onda, ele está dizendo que ocorre em um tempo de 2 segundos, certo? Esse subir e descer dessa rolha, né? Como é que a gente chamou o tempo de um ciclo, de uma oscilação? A gente nomeou isso de período, né? O período, que é o tempo de um ciclo, a gente chamou isso de período, simbolizou pela letra T.
Então, o período aqui, período é de 2 segundos. O tempo que esse objeto sai e oscila voltando para o mesmo ponto, né, de onde partiu. Então, ele completou um ciclo. Este ciclo de subir e descer na vertical, ele é idêntico ao ciclo que a onda leva para completar uma crista e um vale, né, para completar um ciclo. Este subir e descer equivale a este tempo de a onda formar um ciclo, né? Aí, este menino estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas. Como é que a gente chama a distância entre duas cristas? Esse 3 metros seria o quê? Isso. O comprimento da onda, né? A gente chama de lambda. 3 metros. Com essas observações, o menino concluiu que a velocidade de propagação dessa onda era g. Então, ele quer saber a velocidade. Então, basta a gente usar a nossa expressão para a velocidade, né, pessoal? Mesmo que a gente usou no item C da questão anterior. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. E na aula passada eu falei que toda vida que ele fornece o período, a gente consegue deduzir a frequência, pois um é o inverso do outro. Então daqui a gente pode deduzir a frequência, não? Qual seria o valor da frequência? É o inverso de 2. Como é que eu inverto 2? Cristiano, Sobre 2. ele fala a distância entre duas cristas. Ele está contando a crista com o vale, aí para contar só na próxima? Isso. Entre duas cristas consecutivas. Aqui eu tenho uma crista, é a distância entre essa crista e a próxima, que a gente chama de comprimento de onda. Duas cristas consecutivas, né? Eu pego a primeira crista e faço a medida até a próxima crista. Então isso é o que a gente chama também de comprimento de onda, tá? Não pegaria mais do que um ciclo da onda? Não, porque, ó, observe, se eu começar daqui, o ciclo da onda, eu vou dividir essa onda aqui em pedacinhos, certo? Só para ficar, é uma pergunta boa também isso daí. Dividir a onda aqui em pedacinhos. Então vamos olhar para este desenho aqui. Essa onda completa tem quantos pedaços? 4. E se eu começar a medir daqui até aqui, eu vou ter quantos pedaços? 4. Então é equivalente. Por isso que eu posso fazer o comprimento de onda entre dois nós, entre duas cristas ou entre dois vales. Vai completar um ciclo, né? Porque um ciclo ele tem 4 partes. Aí se eu pegar de uma crista para outra, de um vale para outro, eu vou continuar tendo os 4 pedacinhos que formam um ciclo. Se eu juntar esses 4 pedaços aqui, eu formo um ciclo completo. Certo? Por isso que é equivalente. Tanto faz eu pegar a distância entre dois nós não consecutivos, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Eu vou chegar no mesmo valor. Pronto, então a frequência é só inverter o período, vai ser 1 meio, que é 0,5, né? 1 dividido por 2. Pronto, agora é só aplicar na expressão da velocidade. A velocidade vai ser o comprimento da onda, que a gente viu que é 3 metros, vezes a frequência, que é 0,5.
Então, 3 vezes meio, a metade de 3 é 1,5, né? Cristiano, repete essa parte aí dessa frequência aí que eu não entendi. Pronto. Na aula passada, a gente viu que frequência e período têm uma relação de inversão, certo? A gente coloquei essa expressão para vocês, que o período é o inverso da frequência. É 1 sobre o valor da frequência. Ou a frequência é 1 sobre o valor do período. Só fiz trocar aqui de posição, né? Para obter a segunda expressão. Então, qualquer questão que lhe forneça o período, ela está lhe fornecendo também de forma indireta a frequência, pois é só você inverter o valor que você acha a frequência. Se ele der o período... Se vier o tempo, eu vou ter que converter para a frequência para descobrir, para botar na fórmula, né? Isso, um é o inverso do outro. Mas a velocidade, deixa eu ver aqui o da aula passada. Tem aqui a demonstração. Pronto, essa relação aqui, né? Um é o inverso do outro. Aí eu tenho duas maneiras de encontrar a velocidade. Ou dividir o comprimento da onda pelo período, ou multiplicar a frequência vezes o comprimento da onda, né? Então aqui você tem dois caminhos para encontrar essa velocidade. Então vou usar a expressão que eu tinha usado anteriormente, só para mostrar para vocês que a partir do período eu encontro a frequência. Então a velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência eu não tenho diretamente. Ele não me deu aqui qual seria a frequência dessa onda, mas me deu o período. E do período eu acho a frequência e vice-versa, né? Como é que eu acho a frequência a partir do período? É só inverter o valor do período, né? Então vai ser 1 sobre o valor do período. Então é 1 sobre o período que ele forneceu, que é 2. Então a minha frequência é 0,5. A partir do período eu acho a frequência e vice-versa. Então agora é só substituir, né? A velocidade vai ser o comprimento que a gente extraiu aqui do enunciado, né? Uma distância entre uma crista e outra que é 3, e a frequência que é 0,5. Isso daqui dá 1,5. Cristiano, continua 3, menos sendo em centímetros? Isso. Está em centímetros, está em metros. É em metros, mas não fica em centímetros por segundo, não? Não, porque a resposta aqui, ó, a resposta está em metros por segundo. Na questão anterior, eu coloquei a resposta em centímetros por segundo, porque a própria questão colocou no enunciado, né? Mas no padrão é metro, né? A unidade padrão no sistema internacional é metros por segundo. Aí você vai ver de acordo com os itens, né? Os itens dão uma indicação de que unidade a gente deve usar. Mais alguma dúvida, pessoal, aqui? Questão número 2. Pode avançar. Pronto, a questão número 3. Em 2 segundos, uma fonte de ondas periódica determina numa corda tensa o espectro representado na figura abaixo. Então, essa figura aqui foi representada por uma oscilação dessa fonte durante 2 segundos. Ele diz que as ondas se propagam com velocidade de
8 centímetros por segundo. A velocidade 8 centímetros por segundo. Aí ele quer saber qual é o período. Não, é para a gente encontrar o item correto, né, pessoal? Então, no item A, ele está dizendo que o período dessa onda é 2 segundos. Período, só lembrando, o período é o tempo de um ciclo. O tempo de um ciclo completo, né? Então está correto, é 2 segundos mesmo o período. Então vamos olhar para o desenho, pessoal. Isso daqui foi feito durante uma oscilação de 2 segundos. Se a gente ver aqui eu tenho 2 ciclos completos de onda. Uma crista em um vale e uma crista em um vale. Então eu tenho 2 ondas completas, né? 2 ciclos de ondas completos. Então, se essa onda é uma onda periódica, certo? Aqui eu tenho 2 ciclos de onda, então cada um deles foi feito em quanto tempo? Se o desenho foi feito em 2 segundos, cada onda dessa foi realizado em 1 segundo. O tempo é o mesmo, já que a onda ela é periódica, ela é padrão, né? Então ela vai levar o mesmo tempo para realizar cada ciclo. Então, nosso período de oscilação da fonte é de 2 segundos. É só para mostrar uma diferença a vocês aqui, pessoal, entre essa oscilação da fonte e a oscilação... Vamos ter deixado aberto já, mas não tem nada não. Vai existir um causador das ondas, né, que a gente chama de fonte. E essa perturbação ela vai se propagar pelo espaço, como a gente definiu ondas. Não era essa. Pronto, aqui eu tenho um objeto que eu vou colocar para perturbar essa cordinha, né, que é representado por esse conjunto de bolinhas. Pronto. Então aqui eu tenho o causador dessa onda, né, que é a fonte. E essa onda vai se propagar de acordo com essa perturbação, certo? Então observe que este objeto que está realizando o movimento circular, quando ele completa uma volta, essa bolinha que está sobre ele, essa bolinha verde, executa um ciclo, né, de subir e descer. Este ciclo é idêntico ao ciclo da onda. Então, ao mesmo tempo que essa fonte leva para completar uma volta, a onda ela vai formar um ciclo completo, certo? Então, a oscilação da onda está diretamente ligada à sua causa, à sua fonte. Essa onda que está sendo mostrada aí para vocês, ela vai ter a mesma frequência do seu causador, né? Então, se este objeto completa uma volta, vamos supor, em 5 segundos, este vai ser também o período da onda, né? Consequentemente, também a frequência, certo? Mesma frequência da fonte, mesma frequência de propagação da onda. Que uma está ligado, a onda está ligada à sua causa, à sua fonte. Certo? Eu coloco só porque aqui ele diz, né, o período da fonte, depois ele diz o período das ondas. Um é idêntico ao outro, certo? Então, o mesmo valor que a gente encontrar para o período da fonte vai ser o valor do período da onda. Então, pelo desenho aqui, como a gente tem 2 ondas e o período é o tempo, a gente tem 2 ciclos, né? E o período é o tempo de um ciclo, a gente tem que o período dessa fonte vai ser
de 1 segundo. E o período da onda, como é idêntico ao da sua causadora, da sua fonte, também é 1 segundo. Então, tanto o item A como o item C estão errados. O item A está dizendo que o período é 2 segundos e o item C está dizendo que é 0,5. A frequência da onda. Novamente a gente usa aquela relação. Frequência em período são inversas. Então, se a gente tem um, é só inverter para achar o outro. Então, vamos achar aqui a frequência dessa onda. A frequência é 1 sobre o valor do período. Então, vai ser 1 sobre o valor do período. O período é 1. 1 sobre 1 dividido por 1 é 1. Então, a frequência dessa onda também é 1. Então, este item está incorreto. Está dizendo que é meio, né? O item C, que é o comprimento da onda. Pelo gráfico não dá para a gente identificar qual é o comprimento, né? Não tem nenhuma medida. Mas a gente tem aqui, ó, essa medida dessa linha até o topo de uma crista, né? Como é que a gente chama isso? A altura da crista. Altitude? Isso, então a gente já sabe aqui pelo desenho que a amplitude é 1. Então a gente já pode eliminar o item E também. Está dizendo que a amplitude é 2, a gente vê pelo desenho que a amplitude é 1. Então sobrou só o item D como verdadeiro, não? Por eliminação a gente já chegaria na conclusão. Mas vamos provar que realmente é o item D. É só usar a nossa equação da onda. A equação da onda diz que a velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. Então ele quer saber qual é o comprimento da onda. Eu vou isolar o que eu quero, que é o comprimento da onda. E o que está multiplicando tem que passar dividindo. Então, o comprimento da onda é a velocidade dividido pela frequência. Então, a velocidade a gente tem, né? Foi fornecido aqui na questão. 8. Dividido pela frequência que a gente encontrou, que é 1. 8 dividido por 1 dá 8. A velocidade está em centímetros por segundo. E a frequência está em segundo, então é 8 centímetros. Então, realmente o item D está correto. O comprimento da onda é 8 centímetros. Dúvidas nessa questão? Não? Pode passar para a próxima. Então vamos para a próxima. 2 questões do Enem agora. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se que uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta formava um padrão de ondas circulares, não? Então, aproveitar aqui que eu botei esta animação, é exatamente o que a gente tem aqui. Eu tenho a goteira que vai ser simbolizada pelo pingar dessa torneira. Isso gera uma onda que se propaga na superfície da piscina, né? Como a questão está dizendo aqui. Certo? Uma goteira sobre o centro de uma piscina, formando um padrão de ondas circulares.
Nessa situação, observou-se que caíram 2 gotas a cada segundo. 2 gotas por segundo. O que é isso, pessoal? O número de gotas que cai por segundo. A gente chama isso de quê? Acho que é a frequência, né? Exato. Frequência é o número de ciclos, né? O número de repetições que eu vou ter, que é 2 por unidade de tempo. Então, quando isso está em segundo, a frequência é Hz, né? Então, a frequência 2 Hz, 2 gotas por segundo. A distância entre 2 cristas consecutivas é 25 centímetros. Opa! Como é que a gente chama isso? Distância entre 2 cristas. Comprimento. Isso, comprimento da onda. Então, meu lambda, 25 centímetros. E se aproxima da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Então, a velocidade, neste caso, é de 1 metro por segundo. Certo? Então, aqui eu tenho a situação inicial. Frequência 2 gotas por segundo, 2 Hz. Comprimento da onda é 25 centímetros e a velocidade é 1 metro por segundo. Aí, após algum tempo, a chuva diminui e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Vou só separar as situações aqui. Nessa situação 2, a frequência reduz para 1 gota por segundo. A frequência cai. Aí ele quer saber, com a diminuição da chuva, a distância entre as 2 cristas e a velocidade de propagação se tornaram respectivamente. Então, primeiro eu vou ter que analisar a distância entre as 2 cristas, que a gente chama de comprimento de onda, né? O que vai acontecer com ele e o que vai acontecer com a velocidade. Pronto, na aula inicial eu falei que a velocidade de uma onda ela vai ser constante em determinado meio. Essa velocidade da onda só vai mudar quando passar de um meio para outro. Por exemplo, a velocidade do som no ar e na água são diferentes. Mas se eu estou tocando lá um violão ou escutando alguma rádio, essa velocidade daquele som que eu estou escutando, ela não vai mudar ao mudar a frequência da rádio, mudar de rádio ou mudar a nota do violão, né? Passar de uma nota para outra. Eu não vou ter um atraso na velocidade, né? O som não vai chegar diferente ao meu ouvido ao mudar essas propriedades. Então, naquele meio, não importa se eu tenho diferentes instrumentos, o som vai ter a mesma velocidade, né? Então, o som no ar é de 340 metros por segundo. Então, essa velocidade vai depender se o som é uma determinada nota musical, né, ou se é outra nota musical, eles vão ter a mesma velocidade. Só vai mudar se mudar de um meio para outro. Por exemplo, se passar do ar para a água, né? A gente viu que as ondas mecânicas, quanto mais denso, maior a velocidade. As ondas eletromagnéticas é o contrário. Quanto mais denso, menor a velocidade. Então, a onda não vai mudar porque mudou a frequência. Certo? A velocidade não vai mudar porque mudou a frequência. Então, essa velocidade ela vai se manter a mesma que eu tinha inicialmente, né? Porque eu não mudei de meio. A gota continua pingando na superfície da piscina e se propagando na superfície da água. Então, o meio é o mesmo. Se não muda o meio, não muda a velocidade. Certo? Então, o que a gente pode excluir daqui? Toda velocidade que seja diferente de 1 está incorreto, né? Porque não teve mudança de meio. Então, o item A está dizendo que é maior do que 1. O
O item C está dizendo que é menor do que 1. E o item D está dizendo que a velocidade é 25. Diferente do que a gente tinha inicialmente, certo? Então só ficou 2 itens por eliminação aí. Só batendo no martelo novamente, né? A velocidade só vai mudar quando houver mudança de meio, certo? Quando o meio for o mesmo, a velocidade é constante, permanece a mesma. Agora vamos ver o que acontece com a frequência, né? Quando ou com o comprimento de onda. A gente já viu que a frequência caiu, né? Era 2, foi para 1. O que vai acontecer com o comprimento da onda? É só analisar, pessoal, nossa equação da onda, né? Que diz que a velocidade é lambda vezes a frequência. Então, o que eu quero analisar? Eu quero analisar o que vai acontecer com o meu comprimento da onda. Então, eu vou isolar isso daqui, o meu comprimento da onda é simplesmente a velocidade dividido pela frequência. Estava multiplicando para ser dividido. Então, o que vai mudar? Como é que vai se comportar o comprimento de onda com relação à frequência? Observe que a frequência aqui ela está dividindo. Então, quando eu aumento o valor quando eu aumento o numerador numa divisão, eu vou ter resultado cada vez menores, né? Por exemplo, eu vou dividir 10 por 2, dá 5. Se eu aumentar o numerador, 10 por 4, dá 2,5. Então, observe que o meu resultado vai se tornando cada vez menor, 10 por 10. À medida que este valor do numerador vai aumentando, né? Então, quando eu aumento a frequência, o resultado, que é o comprimento de onda, cai, né? Tem uma relação de inversão, assim como o período e a frequência. Então, toda vez que a frequência aumenta, o comprimento de onda cai. E toda vez que a frequência cai, vai acontecer o contrário com o comprimento de onda. Vai aumentar. Então, neste caso aqui, a frequência caiu de 2 para 1. Então, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Cai a frequência, o comprimento de onda aumenta. Então, ele vai ser maior do que a gente tinha inicialmente. Maior do que 25. Certo? Então, corresponde ao nosso item B. Só uma questão de análise, pessoal. E o Enem, a gente não precisa fazer muito cálculo, né? Mas tem que dominar esses conceitos. Por isso que eu divido as minhas aulas sempre em conceitos e umas questões de conta para a gente se divertir, né? Certo? Então vamos ver isso daqui também na prática. Vamos ver se dá tempo aqui. Dá. Eu vou pegar aquela ilustração e vou provar aqui. Eu vou colocar uma frequência alta aqui, né? Aumentei aqui a frequência. E vou medir o comprimento da onda, que é a distância entre duas cristas, né? Então vou pegar aqui, pegar o topo de uma crista até a outra. E eu estou vendo aqui que o comprimento dessa onda é de 1,8 centímetros. Então, pela análise da fórmula lá, eu vi que quando eu diminuir a frequência, este comprimento da onda vai ser maior. Então, vamos fazer isso. Eu vou diminuir a frequência aqui. E vou medir
medir novamente o comprimento da onda, né, que é a distância entre duas cristas. Pronto. Vamos medir o comprimento da onda. A gente já vê aqui visualmente, né, que é maior. Aí, ó, de 1.8 subiu para 3.8. Então, eles mantêm essa relação de inversão, né? Quando eu aumento a frequência, eu tenho que diminuir o comprimento de onda. Por quê? Porque eu tenho que a velocidade é lambda vezes frequência. Certo? Então, para isso daqui permanecer com o mesmo resultado, isso daqui não pode mudar, né? Porque o meio não mudou. Se isso daqui se altera, né, eu aumento a frequência, para este resultado continuar idêntico, eu tenho que diminuir o comprimento de onda. Vamos supor que essa velocidade, vamos supor uns valores aqui, né? O comprimento é 2 e a frequência é 5. Essa velocidade dá 10. Então eu sei que essa velocidade não pode mudar, porque ela só muda quando muda o meio. Então se eu altero aqui a minha frequência, vou aumentar a frequência para 10. Então, para isso daqui continuar tendo o mesmo valor, aumenta a frequência, eu tenho que reduzir o comprimento de onda. Então, observe que para eu manter o valor da velocidade, quando eu altero um valor, o outro também tem que alterar para compensar este produto. Certo? Então é por isso essa relação de inversão. Como a velocidade se mantém constante, se eu altero algum desses valores aumentando, para eu continuar tendo o mesmo resultado, eu tenho que alterar a outra variável diminuindo. Certo? Sempre que eu aumento a frequência, diminui o comprimento de onda. Quando diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Dúvidas aqui? A gente tem o que? 6 minutos. Eu queria colocar um quizinho para vocês, pessoal. Vou ver se dá tempo aqui. Ah, não, vou colocar na próxima aula. Na próxima aula eu coloco. Pronto, tem dúvidas aqui, pessoal? Fiquei devendo uma questão da parte que eu ia fazer com vocês, mas na próxima aula a gente faz. E se tiver alguma dúvida com relação à lista de exercícios, também na próxima aula eu dou uma ajuda a vocês, certo? Então, olhem lá a lista de exercícios, nossa primeira lista de exercícios, 5 questões. Na próxima aula eu tiro dúvidas e passo esse quiz que eu tinha preparado para vocês na próxima aula. Se vocês tiverem aí aula na sequência, boa aula, né? A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, um abração a todos.